o dia que se comemora a ressurreição de Cristo. Louvado seja Deus por isso. Nós vamos, em nome de Jesus, você que trouxe sua Bíblia, eu quero que Deus te abençoe, te dê um domingo muito abençoado, uma semana muito próspera, e daqui por diante, esse ano seja o ano da sua conquista, da sua vitória, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Vamos ver na Bíblia aí, em nome de Jesus, o livro de João 30. Evangelho de João 19:30. Glória a Deus. Quando Jesus tomou o vinagre, aqui dá para você pegar uma coisa interessante. Que quando Jesus entrou no mundo, aqui na terra, ele jejuou 40 dias, quando ele começou o evangelho. E nesses 40 dias ele teve fome. Ele teve fome. E aqui ele teve sede, ó. Ele encerrou debaixo de jejum. E aqui foi com jejum com água e pão. Coloca para nós, em nome de Jesus. Então ele teve sede, eles deram a ele vinagre. Coloca para nós agora, em nome de Jesus. Ainda João 19, versículo 38. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos lhe o permitiu, e então foi e tirou o corpo de Jesus da cruz, após Jesus ter falecido na cruz. O horário que Jesus faleceu na cruz foi na hora nona, foi às 15 horas, quer dizer, às 3 da tarde, a hora do céu aberto. Quer ver um jejum que funciona, que você tem vitória, é você jejuar das 6 da tarde de quinta-feira até às 6 da tarde de sexta-feira. É algo sobrenatural que acontece. Nicodemos e José de Arimateia eram dois políticos. E eles não apareciam por causa dos judeus. E eles procuravam Jesus reservado. Sempre Nicodemos mesmo procurou à noite. Coloca o versículo 39. Por causa da multidão e outras vezes por causa da represária. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, e levando quase 100 arratéis e um composto de mirra, de aloés. Por que ele levou esse arratel, digamos uma botija? Aqui tem uma aqui, digamos assim, após Jesus ser lavado, depois de morto, era o costume dos judeus, e depois despejava o azeite, ele tinha que ser banhado no azeite, perfumado com aloés. Por isso que, mas esse processo sempre teria que ser feito pela manhã, no decorrer do dia. E Jesus faleceu à tarde. Como levaram o corpo dele, quem tinha acesso lá, e a luz era pouca, por isso que eles faziam durante o dia. Maria Madalena levantou até muito cedo para poder, levou inclusive o perfume para poder ungir Jesus, para dar o seguimento, para fazer o processo que
ela não fez no dia anterior. E chegando lá, Jesus já não estava mais no túmulo. Vamos ver isso no capítulo ainda 19, versículo... Vamos começar agora, João 19, versículo 1. Só para a gente ter uma ideia. Pilatos, pois, tomou então Jesus e açoitou. Isso aqui é só para as pessoas terem uma ideia. Quando Jesus foi preso, vocês sabem por que Jesus foi preso? Hein? Porque ele falava a verdade, porque ele pregava a verdade, e ele ajuntava multidões. E os escribas e os fariseus não concordavam com isso. Passa agora para João. Mas Jesus foi liberto, sempre ele estava liberto. Capítulo 20 de João. Vamos ver aqui a ressurreição de Jesus. Que dia é hoje da semana? Quem sabe qual dia é hoje da semana? Domingo, primeiro dia da semana. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada. E viu, tá vendo? Observe isso ali, essa frase, viu a pedra tirada do sepulcro. Por que ela foi de madrugada? Por que não só ela foi, mas outras também foram de madrugada? Porque elas queriam fazer aquele processo e depois era envolto do pescoço para cima e depois do pescoço para baixo em um lenço, em uma tipo uma atadura, que Deus chama de ligadura lá no livro de Isaías. Passa para o versículo 2. E correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava. Quem sabe qual é o discípulo que Jesus amava? Fala assim, é João, aquele que deitava a cabeça no ombro de Jesus. E disse-lhe, levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Quem disse isso? Maria, falando para Pedro e os outros discípulos que estavam lá, especialmente João. 3. E então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. Verso 4. Vai para o 4. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo, que é João, que não fala o nome dele ali, correu mais apressadamente do que Pedro. E chegou primeiro ao sepulcro. Tem gente que às vezes numa jornada chega primeiro, mas não conclui, chega por lá de fora. E vocês vão ver que Pedro chegou por último, mas foi para dentro. Pedro era ousado, a pessoa tem que ser ousada naquilo que ela quer. Você vê que Jesus um dia ele estava andando, estava lá no barco, a tempestade. Jesus chega e chama, fala para eles, sou eu, não tenha medo. E Pedro, se é o Senhor mesmo, manda eu ter contigo por cima das águas. E ele foi e andou por cima das águas. Isso é fé e atitude. Muita gente, falta isso para muita gente. Quem tem fé e tem atitude, tem coragem, já é mais que vencedor. Em todas as batalhas, porque Cristo já venceu a primeira. Dá a vida por nós. Veja o versículo 5. Acho que eu não falei ele. Volta antes aí para mim. É isso mesmo, os dois discípulos. Corria isso, sim. Passa para o próximo. E abaixando, olha lá, parece, viu outra vez, olha lá. E abaixando-se, viu no chão os lençóis e todavia não entrou. João não entrou. 6.
Verso 6. E chegou, pois, Simão Pedro, ó, presta atenção, que chegou depois. O que seguia e entrou no sepulcro e fez o quê? Viu. Olha lá, essa frase aparece 3 vezes ali. Viu. No chão, os lençóis. Agora presta atenção, tem algo importante aí no versículo 7. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Se você vai almoçar num restaurante, você chega lá, ali está na mesa o seu lençol, o seu lenço. Você pega ele, tem pessoas que colocam assim, tem pessoas que dobram ele e põe assim, na mesa, próximo ao prato. Está usando ele ali. Enquanto a pessoa não dobrou todo o lenço e colocou dentro do prato, ou deixou do lado, terminou o uso, é quando a pessoa termina a refeição. Quando o lenço está assim, é porque a pessoa e os talheres ainda estão na mesa. É porque aquela pessoa ainda não terminou o almoço, ela pode ter ido no banheiro, pode ter ido lavar as mãos, foi fazer algo, e ela vai voltar. No caso ali, Pedro, quando entrou, a primeira coisa que ele viu foi o lençol, e em seguida ele viu o lenço dobrado. Defunto não dobra lenço, gente. E ele foi, quando ele viu o lenço, ele já tinha preparado a primeira mesa para a ceia, a última ceia, foi preparada por Pedro e João. Então veja que é os dois que entram ali. Muito interessante isso. E ali então estava um sinal de que Jesus estava, fala, vivo, aleluia, ele tinha ressuscitado. Verso 8. E então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu. João entrou depois, mas viu também. Entrou e viu e creu. Olha como é que é interessante. Chegaram, presta atenção, os outros discípulos que chegaram primeiro ao sepulcro e viu e creu. Também eu quero dizer para vocês, tem muita gente que só crê se vê. Se não vê, não crê. Até Tomé, ele vai falar de Tomé. Vamos 9, versículo 9. Porque ainda não sabia a Escritura que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. 10. Tornaram, pois, os discípulos para casa. 11. E Maria estava chorando fora junto ao sepulcro. Vocês viram ali que todos foram embora. Mas Maria não desistiu. A vitória é daquele que persevera. Aquela pessoa que começa, tem gente que começa tudo na vida e para. Conheci pessoas, até da nossa família. Começou fazendo faculdade, medicina. Parou, depois voltou, deu um seguimento. Aí depois queria fazer outra coisa. Então, tem sempre que estar sempre mudando. Depois outros que dizem que querem ser advogados. Aí encontra com eles um período, já está lá no 3º período. Desiste. Não, não é minha praia. Eu vou fazer medicina. Então não tem posição. A pessoa tem que ter postura, tem que ter firmamento naquilo que ela quer. Amém? Observa ali.
Maria não desistia do sonho dela, porque ela sabia que Jesus ia ressuscitar ao terceiro dia. Ela acompanhou ali a Cida com ele. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. E estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. Veja o 12. Verso 12. Ah lá, e viu, glória a Deus. Viu o quê? Ela viu o anjo. Os outros nem anjo eles viram, mas ela viu. E viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo, quer dizer, onde esteve o corpo de Jesus. Um à cabeceira e o outro aos pés. E disseram-lhe, mulher, por que choras? Interrogaram ela. E ela lhes disse, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Ela queria cumprir o procedimento, despejar o perfume sobre ele. Veja o 14. E tendo dito isto, voltou-se para atrás e viu. Agora quem que ela vê? Fala, Jesus. E viu Jesus em pé. Gente, quem está vivo, fica em pé. Quem está vivo, aconteça o que acontecer, a pessoa está em pé. Está pronto para a batalha. E Jesus demonstrou isso o tempo todo para nós. Veja ali. Mas não sabia que era Jesus. Ela não sabia que era Jesus. 15. Disse-lhe Jesus, mulher, por que choras? Quem falou agora a mesma frase, fala Jesus. Outra vez, Jesus. Outra vez, Jesus. Todo-Poderoso. Quem buscais? E ela cuidando que era o hortelã. O que era o hortelã? O jardineiro. Ela estava pensando que era o jardineiro que estava ali. Quem buscais? E ela cuidando que era o hortelã, disse, Senhor, se tu o levaste, dizei-me onde o puseste, e eu o levarei. 16. Disse-lhe Jesus, Maria. Quando ele falou o nome dela, o milagre aconteceu, caiu a ficha. Ela despertou na hora, viu que era ele, olha só. Disse-lhe Jesus, Maria. E ela voltando-se disse-lhe, Raboni, quer dizer mestre. 17. E disse-lhe, Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para meus irmãos, presta atenção nessa frase, para meus irmãos, dizei-lhes que eu subo para o meu Pai, o vosso Pai, o meu Deus, o vosso Deus. Vê como é que isso é interessante? Jesus chama a gente de irmãos, amém? E ele fala o quê? O meu Deus é o seu Deus. O meu Pai é o seu Pai. Olha como é interessante. Vai e avisa meus irmãos que eu não me detém agora, que eu subo para o meu Pai. Verso 18. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor. Obrigado. Que vira o Senhor, que ele dissera isto. 19. Chegado, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, cerradas as portas, onde os discípulos
com medo dos judeus, se tinham ajuntado. E chegou Jesus e pôs-se no meio deles, e disse-lhe: paz seja convosco. Digam glória a Deus. Jesus está vivo, Jesus está aqui, amém? O que Ele quer que nós façamos hoje? Que nós venhamos seguir a Ele, que nós venhamos amá-lo, respeitar e obedecer. E Ele quer fazer milagre, Ele quer fazer sinais. Hoje, Ele nos envia para poder ganhar almas no lugar dEle, porque Ele subiu aos céus, mas nós fomos crucificados com Ele. Ele pagou um alto preço, o preço de sangue, nos comprou lá na cruz para que estivéssemos hoje com Ele. E Ele diz que é para seguir o exemplo dEle. Está em João 13, versículo 15. Evangelho de João 13, 15. Para nós seguirmos o exemplo dEle. João 13, versículo 15. Olha lá. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façai-vos vós também. Amém? Fala assim, Jesus falou com a gente. E vamos obedecer. Por onde você andar, abre a sua boca, porque Ele já te deu a boca. E Ele disse, abre a tua boca e eu encherei. Onde é que Ele fala que Ele já deu a boca? É João 15. É 21, 15. João 21, 15. Ele fala, já te dei a boca. Ninguém vai se opor. Quer ver? Contra você. E depois de ter jantado, deixa eu ver se é essa passagem ainda não. É 15, 20. Mas não é João, eu errei, é Lucas. Lucas 21, 15. Porque eu vos darei boca, sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quanto se vos opuserem. Quer dizer, ninguém vai se opor a você, como aconteceu nos dias de Josué. Nós podemos ler lá em Josué, capítulo 1, versículo 5. Josué 1, 5. Ninguém vai te resistir aqui na terra. Ninguém tem poder para te parar. O nome que está acima de todos os nomes é o nome de Jesus. Amém? Ele, ao ressuscitar ao terceiro dia, 1:5 aí. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. E não te deixarei, nem te desampararei. Amém, igreja? Diga obrigado, Jesus. Louvado seja Deus. Agora vamos ver aqui, Mateus 28. Glória a Deus. Mateus 28, a partir do versículo 18. Jesus ressuscitado, Ele entrega para nós a vitória. Chegando-se Jesus, depois de ter ressuscitado, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder, no céu e na terra. Aleluia! Veja o versículo 19. Portanto, ide e fazei discípulos
de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Se alguém batizar alguém nas águas e não citar esses 3 nomes, está incompleto. Se falar batiza em nome de Deus, está errado, tem que botar o nome dos 3. Versículo 20. E ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E todos digam amém. Uma salva de palmas para Jesus. Vamos fazer uma oração. Vou chamar o pastor Rogério aqui. Vem cá, pastor Rogério. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Jesus te abençoa. Amém. Pessoal da igreja, na paz do Senhor, amém? Quem está feliz com Jesus, diga amém mais forte. Que benção, né? Eu quero dizer para vocês que nós não estamos vivendo mais a sexta-feira. Nós estamos vivendo o domingo da ressurreição. O domingo onde muitos naquela nada tinha dado certo, mas eles se enganaram. Assim como nós, assim como o ser humano. Muitas vezes a gente acha que nada mais, mas nós temos que viver. E eu quero. A cruz não foi fácil, foi dor, foi humilhação e foi sofrimento. Eles pensaram, acabou, deu errado, não era o que esperávamos. E sabe o que foi forte nisso? Porque muitas vezes nós também vivemos sexta-feiras. Acabei de falar. Dias em que a notícia não é boa, né? Quantas vezes recebemos notícias que não são boas? A resposta não chega. A resposta não chega. E talvez hoje a gente tenha aqui tem muita gente aqui nesse mundo com o coração apertado, com luta dentro de casa. Não é verdade? Não é verdade, igreja? Com medo do amanhã. Assim como os apóstolos ficaram com medo do amanhã. Jesus foi crucificado, Jesus morreu. Eles ficaram sem saber o que iam fazer. Com todo o ensinamento. Assim como nós aqui. Com todo o ensinamento que temos, muitos ainda têm dúvida. Muitas das vezes nós, como cristãos, como evangélicos, nós não colocamos em prática aquilo que aprendemos aqui. Não é verdade? Seja bem-vindo. Sexta-feira, irmão, não define a nossa história. O domingo chegou. As mulheres foram até o túmulo. O pastor acabou de ver aqui, Maria Madalena foi para o túmulo. As mulheres foram até o túmulo, não foram esperando o milagre, foram esperando o quê? A morte. Por quê? Jesus morreu. Jesus foi crucificado. Jesus foi sepultado.
Mas, quando chegaram lá, o que encontraram? A pedra removida. O túmulo estava o quê? O túmulo estava vazio. Ele foi o único, irmãos. Não adianta ninguém idolatrar ninguém. O único santo, santo, santo é Jesus Cristo. A gente vê aí tanta peregrinação, né? Não falando contra outras religiões, cada um tem a sua fé. Mas se todos aqueles que buscam a imagem buscassem o verdadeiro santo, que é Cristo Jesus, talvez o nosso mundo ele fosse um mundo diferente. Então eles esperavam que a morte, mas chegaram lá, a pedra estava removida, o túmulo estava vazio e veio a palavra: ele não está aqui, ele ressuscitou. Isso muda tudo, irmãos. Isso muda tudo. Porque a morte pensou que venceu, mas Jesus provou que ele é o quê? É maior. Maior é o que está em nós. Maior é o que está em nós, não é o que está no mundo. Jesus provou que ele é maior. Aquilo que parecia derrota se tornou o quê? Vitória. Então eu quero dizer para você hoje, a ressurreição não ficou no passado. Ela continua acontecendo. Ela continua acontecendo. Irmão, eu tenho que escrever. Se eu não escrevo, eu não consigo. Ainda existe esperança, ainda existe milagre, ainda existe recomeço. Talvez alguém pense que chegou ao fim. Mas não. A cruz não foi o fim, o túmulo não foi o fim, a morte não teve a última palavra. Na sua vida, Deus também dará a última palavra. Pode ter sido difícil, pode ter doído, pode ter parecido o fim, mas o nosso domingo chegou. Digam amém? Ele está aqui, ele está conosco, e é nisso que temos que crer. Eu quero desejar a cada um de vocês, a parentela de cada um de vocês aqui representada nessa manhã, um domingo de ressurreição. Que todos os seus problemas, que todas as suas dúvidas, não deixe que isso entre no seu coração. Arranque. É dia de ressuscitar. Assim como Jesus ressuscitou. Nossos projetos. Renovo espiritual, irmãos. Em Cristo Jesus. Ele está aqui. Eu desejo a cada um de vocês um domingo abençoado. Uma Páscoa abençoada em nome de Jesus. Que possamos entender a mensagem da Páscoa. O maior homem do mundo, morreu de braços abertos, cravejado numa cruz, levando os nossos pecados, nossas enfermidades. A ele toda a honra e toda a glória. E esse homem chama-se Jesus de Nazaré. Eu agradeço a oportunidade. Amém. Deus continua abençoando. Quero agradecer também ao doutor Lucinei, que apresentou aí agora mesmo, né? Fez a representação. E agradecer por cada uma das pessoas que chegaram, em nome de Jesus. Quero que a grandeza do Espírito Santo faça habitação no coração de vocês, todos os dias. Sem o Espírito Santo, amém. Isso que a gente bateu o recorde lá no TikTok. Deus abençoa. A palavra de Deus, ela é vida e vida com abundância, amém? Então nós queremos cada dia agradecer a Deus. Gente, vamos continuar ganhando almas, trazendo almas para a igreja. Você vê, dessa sexta-feira santa, eu assisti um pouco na televisão, na TV Record, apresentando a Universal em vários lugares do mundo, continentes, estados do Brasil, todo o estado do Brasil, nos estádios, eles apresentando o trabalho. O nome de Jesus é glorificado, amém? Glória a Deus.
E nós aqui na Igreja Explosão da Fé também adoramos a Deus no mesmo espírito, na mesma fé. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus pelo fôlego da vida, amém? Quarta-feira vai ter culto, gente. Traga pessoas. Hoje à noite vai ter culto. Vamos orar. Põe a mão no seu coração. Diga, Senhor Jesus, eu te amo, eu te adoro, eu te glorifico, eu te exalto, porque o Senhor está aqui. O Senhor é o Todo-Poderoso. Nós te amamos com toda a nossa alma, com todo o nosso ser, como está escrito na tua palavra, Efésios 3:20, aquele que é poderoso é muito mais além do que pedimos ou pensamos.